Quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, não, mas esse juiz, ele não é neutro, ou esse juiz deveria ser neutro? Eu queria ponderar e discutir com vocês a diferença que existe entre neutralidade e imparcialidade. E tentar discutir com vocês os limites da chamada ideologia. Eu gosto muito de uma frase, e essa frase já ficou tão famosa e infelizmente a gente não sabe quem é o autor original dela. Ninguém é neutro, só o sabão é neutro. Veja, quando eu falo essa frase, talvez você olhe, pare e pense e fale, meu Deus, mas que absurdo! Como assim? Os juízes são neutros ou deveriam ser neutros? Não, ninguém é neutro. Neutralidade exige que você viva fora do mundo. Tudo que nós vemos tem ideologia e eu quero que você entenda o conceito de ideologia. Ideologia é a lente pela qual a gente vê o mundo. A educação que você recebeu dos seus pais, os livros que você leu, os filmes que você viu, tudo isso é ideologia. Sua formação, é impossível que exista alguém sem ideologia. Isso não existe. Agora, nós não podemos confundir a ideologia com a imparcialidade. Todos os juízes devem ser imparciais. Ideologia, neutralidade não existe, mas imparcialidade é um dever. Professor, qual é a diferença? Vejam, eu tenho a minha visão de mundo, você tem a sua, todos a temos, todos. Então isso não tem problema num julgamento. O que não pode haver é um sentimento pessoal contrário a uma das partes ou favorável a uma delas. Tem uma música do Lulu Santos que diz: não desejamos mal a quase ninguém. Eu tenho o meu quase ninguém. Ele aumentou recentemente, mas eu tenho o meu quase ninguém. Eu nunca poderia julgar processos envolvendo essas pessoas. Nunca. E por quê? Porque eu não teria imparcialidade. Percebe a diferença? Neutralidade e imparcialidade. Neutralidade não existe, imparcialidade é um dever do magistrado. O magistrado deve ser imparcial, o que significa não se curvar aos poderosos e nem oprimir aqueles que são vulneráveis. Isso é muito importante. A imparcialidade, o dever de imparcialidade assegura que eu não vou julgar pessoas contra as quais eu nutra ódio ou em favor das quais eu nutra verdadeiro amor e admiração. Eu jamais poderia julgar um processo envolvendo, sei lá, Gabriel Garcia Marques, se vivo fosse, ou William Shakespeare, para ficar na literatura, em alguns dos meus autores prediletos, Machado de Assis, Clarice Lispector. Não, jamais poderia, jamais. Carla Madeira, que não é minha prima, mas tem um livro maravilhoso, tem vários. Então, vejam, neutralidade e imparcialidade são coisas diferentes. Não existe ninguém que não tenha ideologia. Agora, cuidado, porque quando a gente diz, e essa frase está perigosamente se tornando comum, tudo é política, cuidado. Quando eu vejo pessoas dizendo assim, não existe um saber neutro, porque tudo é política. Puxa vida, eu tenho alguma dificuldade. E eu quero compartilhar com você e mostrar para você. Veja, vamos pensar nesta frase. Não existe neutralidade porque tudo é política. A primeira parte é verdadeiro. Não existe neutralidade. A segunda parte, mais ou menos. Tudo é ideológico, porque nós temos a nossa forma de ver o mundo, mas há um limite. Há um limite. E eu queria te falar desse limite. Eu acho que esse limite, hoje,
ele é muito triste. E eu vou citar um exemplo pessoal do ponto de vista do direito. Quando o então juiz Sérgio Moro determinou a condução coercitiva do presidente Lula, eu disse, isso está errado, porque não é possível a condução coercitiva. Isso está errado, porque não é possível a condução coercitiva. Eu falei disso. E as pessoas me atacaram e me chamaram de petista. Quando o presidente Bolsonaro faltou no depoimento na Polícia Federal e as pessoas disseram: tem que ter condução coercitiva, tem que. Isso é crime. O que eu disse? Eu falei, gente, fez certo o ministro Alexandre de marcar a data do depoimento, o presidente faltou, jogada normal de ambos, segue o jogo. E as pessoas me chamaram o quê? De Minion, de gado, de bolsonarista. Em ambos os casos, eu apliquei o meu entendimento de maneira igual para ambos. Quando as pessoas dizem tudo é político, sabe o que está me preocupando e que eu estou vendo? Eu vou usar esse caso de novo de exemplo. Eu vi gente que criticou o ministro Sérgio Moro no caso do presidente Lula e quis condução coercitiva para o presidente Bolsonaro e vice-versa. Quem aplaudiu a condução coercitiva no caso Moro, Lula, agora no caso Bolsonaro, quis que não tivesse. Percebe? Isso não dá. E eu falo para os meus alunos e falo para você que me assiste. A gente estuda tanto, que o nosso conhecimento jurídico não pode se subordinar ao ódio ou ao amor a um político. Nós devemos ter amor às nossas convicções e, se as nossas convicções eventualmente beneficiarem quem a gente não gosta, sinto muito para nós. As nossas convicções, elas merecem muito mais respeito do que o ódio ou o amor a qualquer político. Eu posso estar até errado nas minhas posições, mas elas nunca serão subordinadas ao ódio ou ao amor a um político. Amigos, é isso. Obrigado pela atenção, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!